Olá, eu sou Carol Porto. Sejam bem-vindos ao programa Sono Quality Saúde, onde daremos dicas de qualidade de vida para você e toda a sua família. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o repouso adequado, a importância do sono e os problemas de saúde derivados de uma noite mal dormida. Batemos um papo com o Dr. Jorge Júnior, fisioterapeuta, que vai falar sobre coluna vertebral e má postura. Vamos conferir? Você sabia que 82% da população mundial sofrem com problemas de coluna? É isso mesmo. Por isso está aqui o Dr. Jorge Júnior, fisioterapeuta. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Carol? Então tá bom. Vamos bater um papo sobre coluna vertebral e má postura. 82% da população sofrendo com problemas de coluna é muita gente, né, doutor? Exatamente, Carol. E é um dado alarmante da Organização Mundial de Saúde que ainda vai um pouco além. Que desses 82, o restante, os 18% que ainda não sofre, virá a sofrer o quanto mais breve possível em função dos vícios posturais. O que seriam os vícios posturais? Má postura, de que maneira? Sentado, em pé, com esse cotidiano maluco, sem ter tempo para atividade física, né? O sedentarismo, isso tudo influencia. Mas para que a gente possa conversar legal sobre má postura, sobre coluna vertebral, é legal a gente passar uma explanação. Como é a coluna vertebral? Por isso a gente separou um material aqui, Carol, para a gente mostrar para o pessoal de casa a maneira que funciona realmente a coluna vertebral. É importante entender que ela é dividida por partes. Quais partes? A área cervical, que é a próxima do pescoço, a área torácica, que ela está, vamos dizer, entre a área lombar e a cervical, que é uma das mais afetadas, lombar, mais afetadas em sentido não de patologia, mas própria dor, e a lombar, que se ocasiona mais as próprias patologias de coluna, dizendo hérnia de disco e as lombalgias. Finalizando com o sacro-cóccix, que é o final dessa coluna. Ela por si própria tem essa curvatura fisiológica, que a gente denomina o início na cervical, uma curvatura chamada lordose, na torácica uma cifose, na região da lombar uma lordose, fechando novamente com o sacro-cóccix com uma cifose. É comum dizer, né, que a gente escuta por aí, o pessoal de casa até fala, eu sofro de lordose. Não se preocupe, você dê graças a Deus que você sofre de lordose, porque a sua coluna é normal. O perigoso, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, sobre a hiperlordose. Dando uma sequência nesse papo, Carol, aqui a gente tem a imagem bem ilustrada do que a gente estava falando, né? Todo esse início da vértebra cervical, são 7 vértebras cervicais. O início da torácica, são 12 vértebras torácicas. O início das lombares são 5 vértebras lombares e o sacro-cóccix. Dentrando essas vértebras, existe o disco intervertebral. O que seria o disco intervertebral? Ele funciona como um amortecedor, vértebra por vértebra, para que a gente consiga ter todo esse impacto reduzido de mobilidade, que é no nosso dia a dia, e não venha a ter a própria perca de mobilidade, né? Com o disco desgastando e a vértebra fundindo, consequentemente, a gente vai ter muita dor e pouca mobilidade. Sim. Lateralmente, essas curvaturas mostradas na ilustração anterior e uma vista frontal, posterior, de como essa, né, é estruturada a nossa coluna. Então, Júnior, a função do disco é amortecer? Exatamente, Carol. A função do disco é para que não deixe as vértebras serem fundidas uma sobre a outra. Ele fica entre o corpo da vértebra de baixo e a vértebra de cima, em função do que? A nossa coluna já sofre com o peso da gravidade por si própria, e mais toda a massa muscular, órgãos sustentados sobre ela. Se a gente tivesse só vértebra sobre vértebra, não teríamos a mobilidade necessária até para andarmos e parar em pé, consecutivamente muita dor. Um pouquinho mais à frente, na próxima explanação, a gente pode dar um foco maior para o próprio disco. O disco é essa região aqui, ó. Aqui a gente não tem a vértebra de cima para mostrar um pouquinho melhor. Essa parte lilás chama-se anel fibroso, que é uma parte mais rígida do próprio disco. A parte do interior dela chama o núcleo pulposo. Pulposo por quê? Ele é mais líquido, ele consegue associar esse impacto de uma maneira mais rígida nas laterais, absorvendo naquele meio líquido. Sim.
um pouco mais abaixo o corpo das vértebras e a maneira que ele é exatamente postado anatomicamente correto. Isso dentro de uma postura anatômica normal, saudável, ok? Aqui podemos dar um exemplo claro de má postura. Isso se chama hipercifose, como no início a gente mostrou, nas vértebras torácicas, correto? Essa má postura, ela pode ocasionar a famosa hérnia de disco, o bico de papagaio, ou até o bico de papagaio. De que maneira? O disco acaba extravasando e pegando a medula espinhal que está aqui, ó, bem paralelo ao próprio disco. Então as dores que você tem de compressão de hérnia, ela acaba mordendo, vamos dizer assim, a raiz do nervo e estendendo para as pernas. Então quer dizer, se você tiver má postura, você corre o risco de ter uma hérnia de disco. Exatamente, isso num tempo prolongado, em função do quê? Não sentando corretamente durante estar dirigindo, no ambiente de trabalho, até mesmo praticando atividade física dentro de uma postura, né, que possa vir acelerar esse processo. E o que a gente vai bater um papo um pouquinho mais à frente, que é primordial, que é a má postura no sono. Mas não para por aí, Carol. Passando pela hipercifose, a gente tem a famosa hiperlordose, que o pessoal, ele um pouco, principalmente as mulheres, acabam se confundindo, tratando a lordose como doença, patologia, que não é o caso realmente. O caso que preocupa é a hiperlordose. Como isso acontece? É um aumento exacerbado dessa curvatura da coluna. A gente pode mostrar uma saudável e uma hiperlordose aqui. Mais comum em mulheres, em função de salto alto, né? As secretárias passam até muito mais tempo sentadas, também podendo ocasionar não só a hérnia de disco, como enrijecimento da musculatura paravertebral, que ela corre por cima da coluna. Seguindo essa ideia, a gente pode falar da má postura denominada escoliose. Gente, é uma curva gigante essa escoliose. Exatamente, Carol. E ela é um pouco preocupante, porque ela tem um desvio muito lateral, né? Tanto a cifose como a hiperlordose, você até repara, né, que a pessoa por si própria vai aderir, né, uma postura, vamos dizer, até certo ponto feia. Só que a hiperlordose, além dessa postura que as pessoas se preocupam, né, com a estética, é uma das que a gente mais preocupam, porque ela pega todo o compartimento vertebral. Você pode ocasionar problemas desde as vértebras cervicais até a incisão com o sacro, a incisão com o sacro. E é o que nos preocupa realmente, de todos esses vícios posturais. Sono, má postura por esporte de alta performance, sedentarismo, sentado. Então são N patologias que podem vir a ser acarretadas em cima de todo esse processo da coluna. Sim, no caso, Dr. Jorge Júnior, nós temos que nos policiar com uma maneira de se sentar, maneira de agachar, até a maneira de dormir. Carol, o interessante de todo esse sistema, né, é você se policiar não só nesses sentidos, mas de tudo quanto é maneira, né? Aqui a gente vai dar uma animação para que você veja realmente o que acontece em tudo isso que eu falei para você. Isso aqui é a vértebra, o disco que a gente acabou falando agora há pouco, o corpo da vértebra. Essa parte amarelinha aqui, Carol, pessoal de casa, é a raiz nervosa. Ela sai da medula espinhal e passa num vãozinho das vértebras da coluna. Então o que acontece? Essa raiz nervosa decorrente desse vício postural, né, você adere a essa má postura, agora com uma vista superior vindo de cima, ela acaba comprimindo o disco e onde vai haver esse extravasamento. Tá conseguindo enxergar, Carol, pessoal de casa? Sim. Esse extravasamento vai fazer com que o disco comprima bem a parte da raiz nervosa, onde você, dona de casa, onde você, Carol, até mesmo eu, que não estou livre disso, vinha sentir a dor, né, descendo pelas pernas. Uma situação interessante também é a degeneração discal, também pode ser proveniente à má postura. O disco ele vai perdendo o tempo hábil de vida dele e vai diminuindo, ó. Correto?
Esse tipo de patologia é mais comum, mas as outras vértebras não deixam de estar livre das vértebras lombares, né? Por todo o peso descarregar em cima delas, correto? Então, o que acontece com a gente? Policiar durante todo o dia em correção postural é uma maravilha. Poder procurar um tratamento que possa intervir nisso daí, melhor ainda. E procurar algo que auxilie esse tratamento, aí você está, vamos dizer assim, num limiar de saúde. Essa é uma das dicas que você dá para o pessoal que está em casa, né, Júnior? Para evitar a má postura, que ela é tão prejudicial que pode vir acarretar vários problemas de coluna, né? Uhum. E também tem alguma outra dica, principalmente para dona de casa, que tem os afazeres domésticos, o que elas podem fazer para prevenir esse tipo de problema? Aí que é uma questão super interessante, Carol. Pessoal de casa, o que acontece? Acaba tendo que no dia a dia aquela correria doida. O indicado é que procurasse um profissional que pudesse, no caso, um fisioterapeuta, um médico ortopedista, para estar vendo toda essa situação. Mas a correria do dia a dia não permite. Você acaba sendo escravo do seu dia a dia. É verdade. Então, como que a gente faz? São medidas básicas. A maneira de como você levanta, agacha, a maneira de como você sai da cama e uma maneira primordial que é a postura no sono. Se você parar para pensar, Carol, a gente passa 1/3 da nossa vida dormindo, na média de 8 horas por dia. Então, se você trabalha num posto de trabalho, você tem hora de almoço, você acaba saindo algum pouco ou outro, você pode se mexer, se adaptar a isso, mas durante o sono não, é inconsciente. Então, se você conseguir se policiar sobre o seu sono, se você puder usar algo que auxilie o seu sono, né, é um dos fatos que próprio em consultório eu acabo indicando para os meus pacientes. Alguma coisa que ajude com esse alinhamento postural. Tá certo. E daqui a pouquinho o Dr. Jorge Júnior, fisioterapeuta que estamos recebendo para dar algumas dicas, falar sobre coluna vertebral e má postura, vai também ensinar a gente a como dormir corretamente, qual a posição correta. E agora nós vamos saber um pouquinho mais sobre o colchão da Sonoquality com o especialista em colchão, Ricardo Eloy. Tudo bem, Ricardo? Tudo bom, Carol. Então tá bom. Ricardo, explica pra gente qual é a diferença do colchão da Sonoquality para os outros colchões comuns que a gente encontra por aí. Exatamente, Carol. Esse colchão você não encontra em lojas comuns. É um colchão desenvolvido por especialistas em saúde, médicos, cardiologistas, fisioterapeutas, neurologistas. Desenvolver esse colchão para pessoas como você que está em casa nos assistindo e sofre com dores nas costas, hérnia de disco, bico de papagaio, já acorda com aquela dor indesejável. Esse colchão é terapêutico, cuida da saúde enquanto você dorme. Vou mostrar, Carol, algumas terapias do nosso colchão para os nossos telespectadores, tá bom? O nosso colchão, ele tem os pontos magnéticos que distribuem, né, que fazem a irrigação do sangue no corpo de forma natural. Então você vai deitar para dormir, o colchão tem 240 pontos magnéticos que vão atuar na sua circulação sanguínea de forma natural, fazendo com que o sangue circule por todas as suas veias e artérias, transportando nutrientes, hormônios para todo o seu corpo. Pessoas que sofrem com varizes, câimbras, dormência nos pés e nas mãos, podem cuidar, prevenir enquanto dorme. Olha que maravilhoso, Carol. Durante 8 horas por noite, você vai estar cuidando da sua saúde enquanto você dorme. Tem coisa melhor? E tem mais. Você sabia que 1/3 de nossas vidas nós passamos sobre um colchão? Nossa! Bastante tempo, né? Uma pessoa de 60 anos passa em média 20 anos dormindo sobre um colchão. É muito tempo, né, Muito Ricardo? tempo. E as pessoas não se dão conta da importância que o colchão tem para as nossas vidas. Eu costumo dizer, Carol, que o colchão é o móvel mais importante do nosso lar. Mais importante que a sua geladeira, que o seu fogão. Sabe por quê? Você passa 8 horas por noite sobre um colchão. Então é importantíssimo você ter um colchão de qualidade na sua cama. E as pessoas só lembram do colchão quando vão dormir ou quando acordam de manhã com dores nas costas. É verdade, a gente gasta tanto dinheiro com tanta coisa que nem é tão importante assim, né? Sem dúvida. E esse colchão foi desenvolvido pensando nisso, em cuidar da sua saúde enquanto você dorme. É um colchão terapêutico, viu, Carol? Então, Ricardo, quais são as outras terapias que nós encontramos no colchão da Sonoquality? Olha, Carol, nós temos também o infravermelho longo. São esses pontinhos brancos estrategicamente colocados em todo o seu colchão. E ele emite a energia vital,
que é o solzinho da manhã, né? É energia semelhante à energia do sol, né? Você imagina que as pessoas dependem do sol para sobreviver. O ser humano é assim, ele precisa do solzinho da manhã, daquele solzinho do final da tarde. E nós temos a energia vital no colchão. O que o infravermelho faz? Ele sintetiza a vitamina D na pele, evitando que ela vá buscar esse nutriente nos ossos. E assim evitando até a osteoporose. É prevenção. Você vai deitar para dormir no nosso colchão e vai cuidar da sua circulação sanguínea, vai prevenir tendinite, bursite, dores no nervo ciático e até a osteoporose, viu, Carol? Que fantástico, Ricardo. O que mais ele tem? Nosso colchão tem a exclusividade da densidade progressiva. O que é isso, Carol? Corrige a postura da coluna enquanto a gente dorme. Pessoas de 5 a 150 quilos vão poder deitar nesse colchão de forma natural e corrigir a postura da coluna. Então quer dizer que não importa quanto que eu peso, quanto a outra pessoa que dorme junto pesa, isso não importa? Sem problema. Esquece aquela questão de densidade 45, densidade de 28. Que isso dá um trabalho Isso danado. dá um trabalho, sabe por quê? Pessoas de pesos diferentes teriam que comprar colchões diferentes. Aí um ou outro iria sair prejudicado nessa história. Sem dúvida. O esposo, geralmente, que é mais pesado, o colchão seria feito para ele. E quem se prejudica sempre é a mulher, Que é mais leve. que é mais no caso. leve. No nosso caso, não. O colchão vai se adaptar a você que está nos assistindo, independente do seu peso, distribuindo o peso do seu corpo e corrigindo a postura da coluna. Que legal, muito bom, Ricardo. E eu tô sabendo também que tem uma terapia super importante, que é a terapia da vibromassagem. Exatamente, Carol. Eu trouxe aqui o controle remoto para mostrar para as pessoas. O que acontece? Eu vou deitar o colchãozinho um pouquinho para o nosso telespectador poder visualizar melhor. As pessoas sofrem com muita insônia, dificuldade para dormir, o estresse, a correria do dia a dia. Eu estou pegando as pedrinhas aqui, Carol, para colocar no colchão. Cara. O estresse, a correria do dia a dia, e as pessoas chegam em casa muito cansadas. Então nós desenvolvemos a terapia da massagem. Um controle remoto, como vocês podem ver aí, a gente liga, né? Gente, tá Olha que tremendo. legal, Carol. E você consegue as pedrinhas fazendo massagem. E você consegue colocar a massagem só na parte da cabeça, só na parte dos pés, do bumbum. O quê? Eu posso escolher Você a pode posição? direcionar a massagem para onde você quiser no colchão. Gente, que É fantástico. faz E massagem. tem mais, viu, Carol? Só do lado da esposa, só do lado da esposa. Se eu não quiser receber a massagem hoje e o meu marido quiser, ele pode, eu fico tranquilinha, Tudo no nosso- ou vice-versa. Tudo no nosso controle remoto. Lembrando sempre, Demais. Carol, olha, que ela tem 15 minutos pré-programados. Então o que você vai fazer? É indutor ao sono. Você vai deitar, vai ligar e ele vai desligar automaticamente em 15 minutos. Você tem a potência de 1 a 10, o nível de massagem de intensidade de 1 a 10 e 15 tipos de massagem. Gente, 15 tipos de massagem e eu não preciso nem me preocupar, desliga sozinho. Exatamente. É fantástico. Fantástica a tecnologia da massagem. Olha, é o que existe de melhor no mercado. Eu costumo dizer que é o melhor colchão do Brasil. E olha, Carol, 15 anos de garantia. 15 anos de garantia, Ricardo? Direto da fábrica. Como eu disse no começo, você não encontra em lojas comuns, Carol. É colchão pra vida toda. Exatamente. Sonoquality Colchões. Ricardo, como a gente faz pra adquirir o colchão da Sonoquality agora? Carol, você vai ligar agora no 0800 604 1217. 0800 604 1217. Nós vamos atender você que está nos assistindo, tirar todas as suas dúvidas, curiosidades, quer saber como que funciona esse colchão? Tá curioso, curiosa? Liga pra gente, vai um consultor até a sua casa, um especialista em colchão, vai medir a sua cama, pegar o seu peso do seu esposo, ver a sua necessidade e aí sim, você vai poder adquirir o nosso colchão. E olha, Carol, formas de pagamento variáveis, viu? Você pode pagar no cartão, no cheque, no boleto, à vista com descontos especiais. Você que é aposentado e pensionista, descontos especiais para você. Olha, não perca tempo. Liga agora. 0800 604 1217. 0800 604 1217. Bom, quem viu a propaganda no caso fui eu, né, através da rádio. E liguei, pedi que um consultor fosse até a nossa residência para a gente estar conhecendo, né? Como que era o colchão, como que eram as terapias, né? Porque, no caso,
dizia que era bom para a saúde, para dores, né? Então, por isso que eu pedi a visita de um consultor para a gente conhecer, tá? E no caso, ele foi um pouquinho contra, né? Mas no dia que o consultor foi até lá, ele gostou muito, né, amor? Eu fiquei bravo, para falar a verdade. Porque a gente não conhece, né? A gente nunca sabe o que pode vir aí, enfim. Mas agora, né? Mudou bastante a nossa vida, assim, questão de 100%, porque era, né, mau humor, 100%. né, as 100%. noites mal dormidas, né, e no trabalho também, produção, assim, Total. 10. Eu tinha uma dor insuportável nas costas que ia durante o longo do dia. E depois que a gente comprou o colchão, nossa, isso para mim melhorou assim, mudou a minha vida. Porque eu agora não sinto mais a dor que eu tinha antes, né, amor? É verdade. No meu caso, assim, pra mim, no caso, à noite, pra eu pensar em dormir, eu ficava assim, meio assim, porque eu não dormia à noite, né? E era assim, dores no corpo, e hoje eu não tenho mais. Até posso contar uma coisa engraçada? Ela não dormia à noite. Agora ela dorme tanto à noite que ela não consegue ver eu levantar à noite para tomar água. É muito interessante É, o isso. pior que é Ela não verdade. consegue perceber porque o colchão não deixa, né, ela perceber que eu tô me mexendo do meu lado. E é impressionante isso. Isso eu fiquei impressionado com o colchão. E tem outra também, né? A gente acorda, não tem mais aquele negócio de se espreguiçar, de ajeitar o corpo, né? Quando você... Isso acabou completamente. dores, E o graças a humor Deus. mudou. A gente já Muito. acorda sorrindo um pro outro, Com né, certeza, amor? bom dia, né? Estampado no rosto. E o interessante também nesse colchão que tem também, fora as terapias, né, que beneficia a saúde, tem também a vibromassagem. No caso, à noite, para estar relaxando, você programa 30 minutos, pode dormir tranquilo, que ele é automático. Então, quer dizer, vai relaxar, né? E vai induzir a pessoa ao sono, que é o que acontece com a gente que relaxa, Fantástico. né? Bastante, é Não muito bom. tem coisa melhor Com nesse certeza. mundo. Olha, é sério. De chegar em casa cansado, estressado, com o corpo às vezes dolorido, né? Porque a gente dirige o dia inteiro ou pega o ônibus. No meu caso, eu pego o ônibus durante o dia. E aí você chega cansado e aí o colchão faz uma massagem em você. São 30 minutos que mudam o jeito que eu durmo à noite. É impressionante, é impressionante. É como eu te falei, eu não acreditava nesse colchão. Agora eu recomendo para todos os meus amigos, porque é uma maravilha, né? Muito bom mesmo, relaxante demais. Quando a gente adquiriu o nosso colchão, a gente não imaginou que ia fazer tanta diferença na nossa vida. E faz muita diferença. A gente acorda mais feliz, mas não é uma felicidade assim de, estou feliz por algum motivo, não. É uma felicidade de disposição, sabe? A gente acorda mais disposto. Nossa, a Ângela, ela acordava num mau humor, porque ela não dormia à noite direito. Então, assim, e às vezes eu acordava no meio da madrugada também, o que atrapalhava quando ela estava pegando no sono e tudo mais. Agora, a nossa vida mudou completamente, porque ela dorme a noite inteira, acorda bem humorada, a gente conversa de manhã. Antigamente Coisa a gente que não não conversava, né, existia, amor? né? A gente não conversava. Agora a gente de manhã bate papo, toma café junto antes de ir pro muito trabalho, bom né, mesmo. amor? O dia fica perfeito, né? Porque você O dia fica perfeito. dorme bem, você acorda bem, de bom humor, né? Então, ao longo do dia é só maravilha. É fantástico. Eu acho que quem não tem o colchão ainda tem que conhecer, tem que comprar o colchão. Como eu disse, eu mostro para todos os meus amigos, falo para todo mundo do colchão, porque realmente faz uma diferença na nossa vida, né, amor? Com certeza, é outra qualidade para você dormir. Você acorda disposto, gente, vale a pena dar uma ligadinha para pedir a visita do consultor. Vocês não vão se arrepender. É muito bom. Estava em casa assistindo televisão e vi a propaganda da Sonoquality, liguei para a empresa e eles mandaram uma pessoa até a minha casa para fazer a apresentação do colchão e nós adquirimos, né, amor? Receber o consultor da Sonoquality na nossa casa foi super fácil e foi uma surpresa, porque a gente está acostumado a comprar colchão em loja. E ele foi até a nossa casa, apresentou o produto, mediu a nossa cama, isso é diferente, né, Ben?
Porque a gente ficava imaginando por que da necessidade dele vir até a nossa casa. E a gente descobre que ele trazendo a miniatura do colchão e orientando a gente do que tem nesse colchão, que são terapias realmente, facilitou muito a nossa vida. Eu indico o colchão da Sonoquality, como nossos pais dormem hoje no colchão, né? E se sentem muito bem, né? Inclusive, quando minha mãe viu o colchão, ela já achou lindo. Agora, dormindo nele, ela tinha muitas dores nas costas, quase não toma mais remédio, está se sentindo super bem. O que chamou atenção também foi a massagem que o colchão faz, e realmente ela é muito relaxante e a gente dorme sem perceber. E agora o Dr. Júnior vai mostrar pra gente as maneiras erradas e a maneira correta de se dormir. Vamos lá, Carol. A gente vai primeiro mostrar a primeira posição que a gente considera inadequada, que é a posição com a barriga para baixo. É uma das posições mais viciosas que as pessoas utilizam para dormir. Em função do quê? Geralmente o homem, ele costuma ter uma protuberância maior em função da barriga e a mulher um bumbum um pouco mais elevado. O que acontece? A sua cintura acaba rodando e a sua vértebra vai acabar comprimindo não só o disco intervertebral, como vai enrijecer a musculatura da região paravertebral. Subindo um pouco mais acima, o travesseiro ele não vai conseguir o alinhamento com a cintura escapular, com o seu ombro, fazendo com que toda essa musculatura da região da coluna cervical e ombro se enrijeça também, ocasionando não só as dores na região cervical, passando pela torácica e pegando a parte da lombar, sacro e cóccix. Uma observação importante, o ombro também, não estando nivelado, ele vai comprimir muito mais os tendões da articulação do ombro. Se o paciente vinha sofrer de tendinite, alguma outra patologia dessa maneira, também virá a sentir. E a segunda postura inadequada que a gente vai estar falando agora é com a barriga para cima. O paciente acaba fazendo com que a sua curvatura da sua lordose lombar não fique estabilizada diretamente no colchão, em função dessa curva, não vai acabar fixando corretamente a cintura pélvica, toda a parte de cintura, os seus joelhos não vão acabar tocando a cama de maneira correta e a parte cervical não vai estar havendo um alinhamento com o ombro, como vocês podem estar notando aqui. Isso vai fazer com que aconteça o quê? Enrijecimento de toda a musculatura da região paravertebral, e cervical, vindo até a parte da região cervical. Voltando a falar até daquela questão de tendinite sobre o ombro, que o ombro vai estar exposto no momento que ele acaba virando de um lado para o outro. E agora a gente vai poder explanar também para vocês que estão vendo a gente em casa uma das maneiras corretas de dormir. Qual seria? O decúbito lateral, você acaba deitando de lado, uma média flexão de joelho. Nessa flexão de joelho, você coloca um travesseiro entre as pernas, você acaba tirando a compressão de um joelho para o outro, fazendo que o primeiro fique totalmente aplanado na cama. O travesseiro tende a preencher o espaço entre a cabeça e o ombro da maneira correta, os braços semifletidos também deixando os punhos livres, e o mais importante de toda essa posição é o alinhamento que essa postura tem que ter durante esse sono. Lógico, não só apenas se policiando devido à postura. O colchão que você dorme, que você debruça, é um fator determinante nessa questão. Um colchão muito mole vai fazer com que toda essa cintura pélvica ela vai descer, causando uma escoliose no nosso paciente. Um colchão muito duro fará com que ela suba, exatamente do sentido contrário, uma escoliose para cima. Com a mesma linha de raciocínio, para o ombro, ele vai fazer com que o ombro não ceda o suficiente para que aconteça esse próprio alinhamento. O nosso colchão, ele proporciona, nesse caso, esse demonstrado, esse alinhamento postural em função do que? Ele tem uma densidade progressiva. Ele consegue esse alinhamento postural tanto para uma pessoa de 100 quilos quanto para uma criança de 20. O que é essa densidade progressiva? Eu não vou especular, eu não vou dizer para você um número correto de uma densidade de espuma, mas sim um complexo dessas espumas o suficiente para que aconteça esse alinhamento. Então, é super importante frisar, uma pessoa de 100 quilos, como uma criança de 20, consegue deter esse alinhamento postural em função da densidade progressiva da base que ele está deitando, Carol.
Doutor Júnior, muito obrigada pela sua participação. Isso, cara, eu que agradeço o espaço e espero ter sido útil, sanando as dúvidas de nossos telespectadores na questão de má postura. E se você aí em casa tem alguma dúvida, ligue agora no nosso 0800 604 1217.